Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no segundo livro dos Reis de Israel. Segundo livro dos Reis de Israel. Eu gosto de pregar nesse horário, porque geralmente é o momento em que a barriga dá uma roncada e a gente está com fome. Eu não sei vocês, mas eu estou com fome. Já cancelaram o almoço que a gente teria? Infelizmente, a gente vai ter que ir para a cidade de Campos. E eu, como um bom mineiro, gosto de Deus porque Deus gosta de comida. Eu tenho outros motivos para gostar de Deus, mas esse é um bom motivo. E uma das alegrias que eu tenho é saber que quando eu estiver nas mansões celestiais, eu vou poder comer angu e quiabo. Mineiro gosta dessas coisas. E eu creio que teremos angu e quiabo nas mansões celestiais. Se tiverem problema, eu já tenho pedido a Deus que me dê condições. Quando Jesus voltar, eu vou levar uma semente de milho e uma semente de quiabo, porque eu vou plantar. Não sei se você gosta de outras coisas, mas essas aí eu posso garantir você que a gente vai ter lá no céu. Não sei se no céu, mas pelo menos lá na terrinha onde eu terei. Alguns vão plantar vinhas ou uvas. Então, cada um planta o que quiser comer, né? Ou o que quiser beber. Alguns vão querer beber no céu, mas aquele suquinho de uva lá não vai deixar você chapado. Segundo livro dos Reis, já que a gente está falando de comida, vamos pregar sobre comida também. Se é para ficar uma pregação saborosa, vamos falar de comida. O que você mais gosta de comer? O que você mais gosta de beber? Tem coisas que a gente só come no sábado, e a gente espera a semana toda para comer. Tem coisas que somente no domingo. Quando eu era criança, domingo era o dia da macarronada, ou da maionese. Era o domingo que a família conseguia se reunir, era aquela festa, e geralmente a gente terminava a festa com briga. Família grande, acontece assim, a gente fica muito tempo sem se reunir, e aí quando se reúne, por meia hora, a gente tem que brigar para não perder o costume. Mas quando vamos ao capítulo 7 do segundo livro dos Reis, a gente vai um pouquinho antes, no capítulo 6, verso 24, para você entender o contexto. A gente está falando de um episódio em que o povo, parte do povo de Deus, que decidiu ir morar numa região chamada Samaria. O povo de Deus brigou. Eu não sei a sua família, mas como eu disse, a minha família, a gente briga um pouquinho. Até pelo grupo do WhatsApp a gente briga, a gente já brigou hoje. E aí, parte da família do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, eles brigaram, e 10 das tribos decidiram morar na região norte. E aí 2 delas ali decidiram morar na região sul. Aqui a gente está na região norte, em que eles constituíram Samaria como capital. Era a capital religiosa, era a capital política, era a capital comercial. E enquanto capital, a gente sabe que tinha um rei. E esse rei comandava todas as ações daquelas 10 tribos que decidiram residir naquela região. Mas como foram desobedientes a Deus, Deus tirou de sobre eles a sua mão. Deus não deixou de estar presente com eles. Mas quando diz que Deus tirou a mão, é porque Deus deixou de colocar sobre eles as bênçãos que eles deixaram de pedir. Tem coisa que Deus dá e nos surpreende. Tem coisa que a gente tem que pedir. Tem coisa que a gente tem que pedir. Essa é a nossa condição em relação a Ele. É uma condição de dependência. E tem dependência da gente que a gente tem que pedir. E assim como algumas pessoas estão deixando os vícios, a gente deveria sofrer de algumas abstinências, ao ponto de a gente sofrer na presença de Deus e pedir que Ele nos abençoe. Eles não fizeram isso. E aí vamos ao capítulo 6, verso 24. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele juntou o seu exército, cerca de 120 mil soldados,
E ele cercou a cidade de Samaria. E não era muito difícil cercar uma cidade com 120 mil soldados. Mais ou menos como estamos aqui agora nesse prédio. Imagine você que os inimigos, eles cerquem esse prédio e vão nos aprisionar. E aí você começa a imaginar que agora, meio-dia, hoje falaram de mutirão de Natal, falaram de arrecadação de comida. Aqui tem uma despensa nessa igreja, tem comida nessa despensa. Então hoje a gente vai ter um almoço agradável, mesmo estando cercados. Sabendo que o nosso cerco vai demorar um tempo, a gente vai comer um pouquinho mais regradamente hoje. E aí você consegue imaginar que esse cerco vai demorar mais do que um mês. Mas a gente está aqui dentro, uma semana, todo mundo junto, misturado, e aí a gente descobre que as mães trazem lanche para as crianças. E a gente começa a mexer nas bolsas das mães para comermos os biscoitos que estão aí dentro. A gente descobre que alguns escondem chocolate para o momento do desespero. E tem alguns que usam para o momento ali em que estão precisando um pouquinho, o índice glicêmico está oscilando, e a pessoa precisa, e aí a gente descobre que tem gente com doce na mochila. E a gente pega esse doce. Daqui 2 semanas, olhando para alguns de vocês que estão olhando para mim com cara de fome, alguns já estarão em óbito. E quem morrer vai virar comida para quem ficar vivo. Um mês, eu estou percebendo, vocês que estão aqui no auditório, vocês têm cara de churrasco. Um mês depois, 2 meses, a gente está tirando no pedra, papel, tesoura, quem vai morrer. Para que a gente tenha o que comer. Era isso que estava acontecendo naquela cidade que foi cercada. Perder a bênção de Deus é estar em uma condição tão insana ao ponto de, por sobrevivência, a gente come a gente mesmo. No capítulo 6, no verso 25, a fome foi tão extrema, mas tão extrema, que eles começaram a vender cabeça de jumento. Cabeça de jumento. Um dia uma mulher falou assim comigo: pastor, meu marido é um jumento. Eu falei: irmã, guarda, porque enquanto não tem fome não vale nada. Mas quando a fome vier, cabeça de jumento, essa cabeça desse jumento aí vai valer bastante. Você vai poder vender a cabeça desse jumento. Quando você vai ao capítulo 6, verso 25, a fome foi tão grande, ao cercarem a cidade, que eles começaram a vender a cabeça do jumento por 80 moedas de prata. Se fosse hoje, 3.000 reais a cabeça do jumento. É bastante dinheiro, né? Era bastante dinheiro para quem não tinha dinheiro, ou para quem tinha e o dinheiro não valia nada. Em situações de perseguição e fome, o dinheiro não vale nada, porque ele não pode colocar à mesa alguém que pode celebrar o sabor daquilo que o dinheiro pode trazer. Tem gente que acumula o dinheiro, mas quando não tem o que comprar com dinheiro, elas não têm amizades e nem família acumulada. Vendiam também esterco de pomba. Sabe o que faziam com esterco de pomba, de acordo com um historiador chamado Flávio Josefo? Eles não tinham o que temperar a refeição, que era horrível numa condição de fome. Eles temperavam com esterco de pomba. Cinco moedas de prata. Esterco de pomba servia como, eu ia falar o nome de um tempero, chimichurri. É esse, né? De esterco de pomba. Está lá na embalagem, ingrediente, esterco de pomba. A fome tomou uma dimensão que desconstruiu a condição socioeconômica. Porque se tinha o que vender, por mais deplorável que fosse, tinha alguém para comprar. Os ricos compravam estas misérias e estas coisas deploráveis. E os pobres? Os pobres faziam o que 2 mulheres fizeram. Versículo 28. Elas venderam a sua consciência na necessidade de sobrevivência.
e negociaram os próprios filhos. Um dia comeram o filho de uma, mas quando foi o momento de comer o filho da outra, esperta, ela escondeu o filho, e agora entraram em uma briga. O rei passava por entre as muralhas, eram muralhas imponentes, e à medida que o rei passava, aquela mulher que foi injustiçada porque era o dia de ela comer o filho da outra, ela não clamou por injustiça pelo fato de ter matado o próprio filho, ela estava clamando por uma injustiça relacionada à falta de alimento. Ela tinha fome de justiça, mas de justiça própria, porque ela queria comer, ela queria se sobejar, ela queria se preencher. Ela não estava incomodada com a dor da perda de um filho, ela estava incomodada com a dor que a fome é capaz de trazer. Tem gente que por comida é capaz de tirar em vidas, tem gente que por comida é capaz de tirar a paz, tem gente que por comida, pela falta ou pelo excesso, cometem loucuras. Tem gente que tem comida, mas não faz nada de justo por quem não tem comida. Diante do desespero, o rei falou assim: se Deus não fez algo de bom para vocês, se Deus não resolveu o problema da fome, se Deus não tem se manifestado para nos abençoar, quem sou eu para fazer isso? Agora o rei isenta a sua culpa, se isenta de culpa e transfere toda a responsabilidade para Deus. E é assim que a gente até hoje faz, diante dos dilemas, diante dos problemas, nós acusamos Deus imediatamente de ser responsável por ter causado o mal ou por não ter manifestado o bem. Quem é Deus quando você sofre? E quem é Deus através de você quando o sofredor está diante do seu olhar? Tem muita gente que para acreditar em Deus, primeiro tem que acreditar em você. Deus escolheu a gente para que pudéssemos transmitir à humanidade que Ele existe, e a existência dEle é mais misericórdia do que justiça. Pensando em misericórdia, no capítulo 7, nós encontramos a cidade nessa condição terrível, nessa fome agressiva. Imagine você do lado de dentro da cidade, a condição das crianças, um filho que pede alimento, pede leite, e a mãe não tem como conceder. Imagine você que já passou no passado uma necessidade tal ao ponto de ter que comer farinha de mandioca com açúcar como sobremesa. Alguém já comeu isso? Quando eu era criança, na sexta-feira, era a melhor comida da semana. Mineiro tem uma comida chamada mexido. Mexido é tudo que sobrou de ontem, de anteontem, da semana passada, que ainda não está cheirando, é estragado. E se estiver cheirando, a gente coloca um tempero, e aí a gente mistura aquilo tudo, e a gente chama de mexido. Era uma delícia, porque não tinha outra coisa para comer. Mas na sexta-feira, era a refeição mais agradável. A minha mãe fazia sopa de canjiquinha. Sabe o que é canjiquinha? É a mesma coisa que dão para o boi comer. Milho triturado. Mas é gostoso, não é ruim não. A gente comia canjiquinha com sobre. Sobre é o que sobrava do frango. Geralmente era pé e pescoço. E a gente ficava feliz, muito feliz. Comíamos. E aí quando a coisa estava um pouquinho melhor, a gente comia um negócio chamado bofe. Bofe é o pulmão do boi. Eu nem sabia que a gente comia isso, depois que eu descobri que era o pulmão do boi. Quando a vida melhorava, a gente comia... Coração não. Dobradinha. O estômago do boi. Misericórdia. Que fase, hein? Nenhum de nós está precisando passar por essa fase. Não que essas coisas sejam ruins, mas é porque a gente não está precisando passar por desespero ao ponto de a gente escolher
comer aquilo que sobra. Dentro daquela cidade havia extremo medo. E dentro da cidade havia extremo ateísmo, porque eles não confiavam mais em Deus. Eles não criam mais em Deus. E aí, capítulo 7, verso 3, é o sermão de hoje. 4 leprosos. Eles estavam do lado de fora da cidade. Estavam no hospital. O hospital dos leprosos não tinha médico. Eles contavam com a sorte. A lepra apodrecia os membros, apodrecia as extremidades do corpo da pessoa. Quando alguém era diagnosticado com lepra, a sua casa inteira era queimada. A pessoa era expulsa do convívio social, impossibilitada de estar em uma condição religiosa normal. A pessoa com lepra, ela era cancelada dos anais, dos cartórios. Ela era inutilizada, abandonada, jogada para fora da cidade. Se não tinha comida dentro da cidade, imagine quem iria alimentar leprosos nos hospitais. Mas aí a Bíblia abre um parêntese para situar a gente na condição do leproso. Alguém que era indigente, alguém que estava vivendo os traumas do abandono. Imagino esses homens como sendo pais, esposos. E agora, diante do olhar atencioso da família, diante do aconchego do seu lar, ou distante, eles se encontram na mesma condição de fome, mas do lado de fora da cidade, eles estavam entre os famintos e os perseguidores. Capítulo 7, verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. E eles disseram uns aos outros, eu gosto dessa conversa, desse bate-papo. Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Eu gosto dessa conversa deles, porque ela me ensina a olhar para o meu passado, a olhar para trás. Essa conversa me ensina a olhar para a vida a partir da morte. E a morte é uma excelente lição para a gente dar valor à vida ou àqueles que vivem ao nosso lado. Se tem um lugar que eu gosto de ir, velórios. Nos velórios tem gente se perdoando. Nos velórios tem gente se conhecendo. Nos velórios tem gente se arrependendo. Nos velórios tem gente pedindo para o morto voltar. Porque se isso acontecer, eles serão mais obedientes, mais amorosos, mais respeitosos. O velório faz a gente pensar que vale a pena viver, mas que não existe vida longe do abraço de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo. O velório faz a gente pensar na vida, seja a mais curta vida ou a mais longeva. Esses homens estavam pensando sobre a vida, decidindo como morreriam. Para que vamos ficar aqui sentados, de braços cruzados? Vamos ficar aqui sentados, de braços cruzados, e a gente vai morrer. Nós somos leprosos, tem fome aqui também. A mediocridade não é a forma de pensar de alguém que está na presença de Deus. O pessimismo não é a forma de pensar de alguém que tem um Deus positivo, um Deus otimista. E eles estavam decidindo assim, poxa, se a gente ficar aqui sentado, de braço cruzado, tem fome, a gente está leproso, a gente vai morrer. E se a gente voltar e entrar na cidade, a gente vai morrer também, tem fome lá. Se a gente voltar atrás, se a gente voltar ao passado, entrar na cidade, era se encontrarem com o passado deles, era se encontrarem com as histórias deles, era se encontrarem com os algozes deles, era se encontrarem com as impossibilidades deles, e eles tomaram a decisão, não dá para voltar atrás, não dá para olhar para traumas que deveriam estarem sepultados, mas a gente tem feito com que eles revivam nos olhares, nas falas. Não dá para a gente voltar ao coração e fazer do coração um cemitério onde pessoas vivas estão sepultadas. A gente não pode voltar atrás, a gente tem que olhar para frente. A gente tem que ter um alvo, algo soberano, algo maior do que o nosso passado, porque o nosso passado tem 10 anos, 15 anos, 30 anos, 80 anos, mas o nosso futuro é eterno.
A gente tem que olhar para frente, porque quando a gente olha para trás, a gente tropeça e cai nas sepulturas dessa vida. Eles estavam tomando a decisão, não dá para morrer voltando atrás, porque tem muita gente voltando ao seu passado, está sepultada, e tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta do passado e de sofrer, porque tem gente que gosta de se favorecer com o sofrimento. Tem gente que se amarra nisso, que curte o sofrimento, ao ponto de contar para a gente de todas as suas trajetórias, os seus precipícios, e quererem que a gente passe com elas no vale da sombra da morte. Quem suporta o vale da sombra da morte é Jesus. A gente não suporta. A gente não suporta. É por isso que a gente não é a melhor companhia para quem sofre. A gente pode ser companhia sofrendo junto. E até isso é necessário na jornada da vida, na trajetória da vida, sofrer com alguém. Ou no mínimo permitir que alguém sofra. Se quer sofrer, então pode sofrer. Porque tem gente que é tão protecionista, ao ponto de não permitir que as pessoas sofram as dores trazidas a elas, por escolhas feitas por elas. Mas tem gente que sofre, porque nunca escolheu. Eu não sei se você sabe, mas aquele provérbio, aqui se faz, aqui se paga, não é verdadeiro. Tem um monte de desgraça na minha vida que eu nunca fiz, nunca plantei para colher. Tem muita coisa na nossa vida que é a vida nesse mundo que vai impor sobre nós as desgraças e as consequências. E a gente tem que decidir como a gente vai viver pensando na forma de morrer. Aqueles 4 leprosos disseram, verso 4, se a gente entrar na cidade, há fome, a gente vai morrer lá. Se a gente ficar aqui de braços cruzados, sentados, a gente vai morrer, sentado. Tem gente que quer morrer dormindo, né? Eu não sei se faz alguma diferença morrer dormindo, morrer acordado. Eu não sei qual diferença vai fazer. Eles só não queriam morrer sentados. Então tomaram uma decisão. Se é para morrer, vamos morrer como heróis. 4 leprosos se levantaram, como se fossem 4 soldados, e foram em direção ao exército inimigo, 120 mil outros soldados. E agora eu percebo que, eu consigo imaginar que a mente deles começou a criar algo no corpo deles, que eles não conseguiram perceber a falta das extremidades do corpo, talvez a falta de alguns dedos. Eles não conseguiam perceber que eles eram fisiologicamente limitados. Eles agora colocaram na mente deles, de que se era para morrer, eles morreriam como heróis. Se levantaram e caminharam como heróis. Não sei se correram, não sei se um teve que carregar o outro, mas o fato é que juntos eles entenderam que eram capazes de enfrentar os seus maiores medos. Juntos eles eram capazes de enfrentar os seus maiores problemas. Juntos eles eram capazes de enfrentar o maior exército daquela circunstância. E agora eles se levantam e foram em direção ao exército inimigo. Se você quiser se levantar diante dos problemas da vida, primeiro você tem que ficar em pé na sua mente, e o seu corpo vai responder. E se você ficar em pé na sua mente, o seu corpo, mesmo não podendo se movimentar, ele poderá estar em condições agradáveis na presença de Deus. E talvez o seu corpo, a única coisa que ele possa fazer é se ajoelhar. E se você puder fazer isso na presença de Deus, é assim que você se torna grande. Talvez o seu corpo não possa te levar para praias, talvez o seu corpo não possa te levar a realizar sonhos, mas o seu corpo pode te levar a ser a realização do sonho de Deus, porque quando o seu corpo é oferecido como sacrifício vivo a Deus, Deus purifica, restaura e usa o seu corpo para a glória dele. Esses leprosos se levantaram com aquele corpo apodrecido, adoecido. E isso para nós é uma lição. Não é a condição do nosso corpo que impõe sobre nós as realizações que Deus tem para a gente. Talvez você não goste do seu corpo. Talvez o seu corpo esteja adoecido de forma terminal. Mas é exatamente esse corpo que Deus quer usar para fazer com que alguém tenha a esperança de ter um corpo purificado e transformado por Ele quando Jesus voltar. Eu já entrei em muitos hospitais para orar com pessoas que morreram 30, 40 minutos depois. Mas elas disseram assim para mim: pastor, eu morro em paz, porque eu perdoei quem tinha que perdoar,
E eu até falei de Jesus para o colega que está no leito ao meu lado. O corpo pode te impossibilitar de fazer muitas coisas, mas a mente pode te possibilitar a estar conectado àquele que tudo pode fazer. Se você não pode ir, peça que Deus vá por você. O corpo de Deus, quando abraça, causa um bem-estar melhor do que a nossa forma de abraçar. Os leprosos se levantam e foram, mas quando chegaram, era ao anoitecer, verso 5, era noite. E para alguns de nós, imagine você, à noite, os riscos, não havia iluminação pública. As ruas não eram orientadas adequadamente para que eles pudessem se movimentar. Imagine você os buracos, as pedras, os matos, os animais peçonhentos, o frio. Imagine você o vento, o barulho da noite. E agora eles decidem enfrentar todas essas circunstâncias para uma situação: vamos morrer como heróis. Como você quer morrer? Dificilmente a gente pode tomar essa decisão, mas a gente pode escolher como viver, porque heróis não morrem. Heróis, eles são registrados na história de alguém. Heróis não morrem. Esses 4 leprosos, eles se levantaram ao anoitecer, e quando chegaram no local em que estava o exército inimigo, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E por que não havia ninguém lá? Verso 6. Porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios, lá no arraial, eles ouvissem um ruído de carros de guerra, de cavalos, e ruído de grande exército, de maneira que eles disseram, aqueles soldados, disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou os heteus e os egípcios para virem contra nós, e eles então fugiram, de medo. Se eu estivesse no grupo dos 4 leprosos, ao chegar, eu estufaria o peito e falaria para o meu colega ao lado: eu não te falei? Que eles iam ter medo da gente? Gente, leproso, todo mundo tem medo da gente, com esse odor. Essa é uma doença que na ocasião tinha-se uma ideia muito clara de contaminação, disseminação. Era uma doença que passava para outros. E eu imagino que na cabeça deles, eles pensaram assim: vamos usar a doença para lutar contra o nosso inimigo. Você já conseguiu pensar nisso em alguma vez? Usar a sua doença para a glória de Deus? Chegaram lá, não tinha ninguém, todo mundo fugiu. E eu, se estivesse com eles, e diria assim: a gente venceu. Mas eles chegaram lá como bons crentes. A primeira coisa que fizeram foi comer. E foram comendo. E descobriram que além da comida, deixaram para trás ouro, prata. Deixaram para trás as suas roupas. E começaram a vestir as roupas dos soldados. Eles pegaram o ouro e a prata e esconderam. Esconderam o ouro e a prata. Afinal de contas, eles eram os mais ricos da face da terra naquela ocasião. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que vale o ouro e a prata diante da solidão? O que vale o ouro e a prata se eles não podiam voltar para casa e abraçarem a família, porque eram leprosos, não podiam voltar para casa? O que adianta chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho, mas realizador por uma promoção, se você não tem alguém que diga assim: que saudade de você? O que adianta ganhar o dinheiro se você não se assenta à mesa com alguém que sorri para você e diz: que hora sagrada é a hora da nossa refeição? O que adianta ter um celular de última geração se o toque não é na pessoa que fez com que você fosse gerado? O que adianta ganhar o mundo, perder a família? O que adianta ter titulações e não poder ser aplaudido? Esses leprosos perceberam que eles estavam ricos e a barriguinha estava cheia. Comeram bastante, como se estivessem numa festa para crentes. Um dia eu fui promover uma festa
Liguei para a empresa, quando eu falei que éramos crentes, eles cobraram o mesmo preço como se bebêssemos. E eu perguntei, curioso, eles falaram assim: é porque vocês crentes comem muito mais do que quem bebe só bebe. Vocês crentes comem, não bebem álcool, mas o que vocês bebem, bebida alcoólica, mas o que vocês bebem faz com que a festa de vocês seja mais cara. Esses leprosos comeram, e comeram, e comeram, e comeram. Verso 9. Capítulo 7, verso 9. Uns disseram aos outros: espera aí, isso que a gente está fazendo aqui não está certo. Olha só a conclusão deles: não está certo. A gente comeu. E se tem algo que a gente fez em 2023 foi comer. E sabe qual é um dos problemas? É que a gente comeu ao ponto de deixar sobrar. E as sobras que nós jogamos fora, talvez seriam suficientes para fazermos cestas básicas em maior quantidade do que aquelas que vamos arrecadar no mutirão de Natal. Assentar-se à mesa e agradecer a Deus pelo pão e jogar a comida no lixo é desconhecer o quanto Deus tem feito para nos favorecer. Porque comida não entra na nossa casa por nossa força de trabalho. Deus mandou pão do céu e água da rocha. Ele não precisa dar trabalho para a gente comer, porque o justo não mendigará o pão. Comida Deus dá para a gente saber que Ele sustenta. Trabalho Ele dá para que nós sejamos dignos. Trabalhe para fazer outra coisa, não para sustentar a sua casa. E aí você vai deixar Deus sustentar a sua casa. E se Ele sustentar, Ele é o pão da vida. Ele é a água pura. Se Deus sustentar a sua casa, Ele será a melhor refeição. E quando vocês se assentarem à mesa para comer, vocês vão se lembrar que Deus tem favorecido vocês. Esses leprosos conversaram entre eles e disseram: não é certo o que a gente está fazendo, está errado. Está errado. A gente não pode se calar. Eles decidiram que não podiam ficar calados. Porque pessoas boas, abençoadas, caladas, fazem mal pior do que aqueles que são maus. Como dizia Martin Luther King, o silêncio dos bons é mais amedrontador do que o barulho dos maus. E quando estamos falando, numa ocasião como essa, de uma igreja que está tomando a decisão de arrecadar alimentos, arrecadar recursos para abençoar pessoas, a gente está falando que quando a gente se cala, a gente é pior do que aquelas igrejas que estão roubando a consciência e sinceridade das pessoas em troca de dinheiro. Quando a gente se cala, não se envolvendo com a dor humana, nós somos piores do que aqueles que estão na televisão, abusando da dor humana. A gente não pode se calar. Tem pessoas morrendo, gritando, e não tem alguém para ouvir. Um amigo meu em São Paulo distribuía marmitex quentinha. Sexta-feira, 9 horas da noite. Ofereceu para uma pessoa em situação de rua, a pessoa rejeitou, falou: não quero sua comida. Meu amigo ficou irado. Como assim? Não quer a minha comida? Eu deixei o meu trabalho, deixei minha família, peguei o meu dinheiro, nós nos juntamos, a gente fez comida, trazendo para você, e você não quer a minha comida? E ele falou: não quero, se eu comer a terceira janta do dia. Meu amigo insistiu um pouquinho mais, dizendo: pegue e guarde. Aquela pessoa em situação de rua falou assim: eu não preciso da sua comida. Eu estou precisando que você sente-se ao meu lado e ouça a minha história, que eu estou precisando desabafar. O meu amigo falou: eu não posso, eu tenho que distribuir comida para mais gente. O rapaz então disse: vocês crentes são ótimos para darem comida, mas péssimos para darem atenção. A gente vai arrecadar comida, vai alimentar famílias, mas tem gente que terá o que comer no Natal, mas não terá a quem gritar no Ano Novo. A gente não pode se calar. A gente precisa emprestar ouvidos, a gente precisa emprestar o coração, a gente precisa emprestar o sorriso. Existem neurônios no nosso cérebro que só são acionados quando a gente sorri. Tem gente que está precisando acionar os neurônios
porque não tem motivo de riso, porque a vida vive sob um palco de morte. Sorrir gratuitamente custa muito caro para algumas pessoas que não têm o que pagar, mas a gente poderia doar para elas. Sorrir é mais barato do que uma cabeça de jumento. Abraçar é um tempero mais agradável do que esterco de pomba. Aqueles 4 leprosos chegaram à conclusão de que eles não podiam ficar calados. E nós, como igreja adventista, chegamos à conclusão de que nós não vamos ficar calados. Nós vamos em alto e bom som anunciar ao céu, chamar os anjos para se unirem a nós, porque nós vamos nos espalhar pelos territórios deste país, e nós não faremos apenas um mutirão de Natal. Nós abençoaremos a casa das pessoas, a vida das pessoas, os corpos das pessoas. Nós vamos abençoar gente com a nossa presença, com a nossa palavra, com o nosso dinheiro, com o nosso alimento. Nós vamos abençoar pessoas, porque está sobre nós um mandado divino, um chamado divino, de nos levantar e dizermos ao mundo que esta opressão do pecador, esta opressão do pobre, ela não está sobre a igreja está livre em nome de Jesus. E esta igreja livre vai se movimentar para libertar os oprimidos, trazer visão aos cegos, visitar aqueles que estão cativos. Deus levantou essa igreja, não para esse monumento, não para esse CEP e não para esse endereço, porque esta igreja é um movimento, esta igreja parada, ela é um objeto de idolatria. Tem gente que briga por esse prédio, tem gente que marca lugar nessas cadeiras. E tem gente que não tem prédio e não tem cadeira. A gente precisa se movimentar. Os leprosos se movimentaram e foram até a cidade. Bateram no portão e disseram: olha, os inimigos foram embora. Os inimigos não estão mais aqui. Você acreditaria em leprosos? Eles foram tão insistentes, porque eles não estavam olhando para a sua doença, eles estavam olhando pela insuficiência daqueles que estavam lá dentro. Você pode se sentir como um leproso, fraco, abandonado. Você pode estar numa condição de falta de condições de sustentar o seu lar. Talvez te falte emprego, talvez tenha um monte de conta para pagar. Os leprosos também tinham muitos problemas, mas eles tinham algo que eles mesmos dizem no verso 9: hoje é o dia de boas notícias. O que seria uma boa notícia para o mundo hoje? O que seria uma boa notícia para o pessoal na faixa de Gaza? Para os israelenses, para os ucranianos, para os russos? O que seria uma boa notícia para um casal que está colapsado, pensando em se separar? Para uma mãe que não sabe o que vai colocar à mesa para os filhos almoçarem? Os leprosos tinham boas notícias. Eu quero mostrar para vocês uma foto de uma pessoa que eu conheci, o Nivaldo. O Nivaldo morava em São Paulo. Ele teve um problema com a esposa. Se vocês tiverem a foto e puderem colocar, acho que o pastor Ellison mandou para vocês. O Nivaldo estava morando em uma rua, na frente de uma igreja. E aquela condição fez com que, após uma briga, um conflito de 7 anos, que ele havia tido com a esposa, ele passou a beber, usar drogas e morar nas ruas. Um garotinho, o Nicolas, passou juntamente com a mãe, uma advogada. O Nivaldo pediu comida. Eles deram um pouquinho de dinheiro e foram para casa. Moravam num condomínio fechado. Quando chegaram à casa, o menino, Nicolas, 7 anos de idade, falou: mamãe, a gente não pode deixá-lo naquela situação, porque o que a gente deu de dinheiro para ele comer já deve ter acabado.
a gente tem que voltar, e a gente precisa ajudar aquele moço. Eles então voltaram, pegaram o Nivaldo, e ela levou o Nivaldo para a casa dela. Talvez você esteja pensando, que loucura. Que loucura. A gente está precisando de gente mais louca nesse mundo. Porque a gente só vai saber a dor do outro quando a gente se colocar no lugar dele. Você pode aliviar a consciência doando algumas esmolas, mas a gente precisa aliviar mais do que a consciência. A nossa, precisamos aliviar a consciência do outro. Porque quando a gente doa alguma coisa para alguém, a gente só vai saber se aquilo funcionou quando a gente se assenta à mesa para comer com ela. Você só vai saber a dor de quem recebe um não, se você se colocar no lugar daquela pessoa para pedir com ela. E você só vai saber o sabor da fome quando você estiver ao lado daquele que está faminto. A sua comida só terá valor para alguém quando alguém comer do mesmo tempero que você come. A minha mãe diz que não consegue fazer comida para ela sozinha. A comida não tem o mesmo gosto. Eu desejo que a sua comida não tenha o mesmo gosto se você estiver comendo com as mesmas pessoas que têm o mesmo cheiro que você. Porque tem pessoas que cheiram mal, e a gente precisava assentar-se ao lado dessas pessoas para fazer com que elas sejam entendidas, ouvidas e amadas para além do odor. Acho que vocês não encontraram, né? O Nivaldo a gente pegou, nós cuidamos dele durante 6 meses. E ele falou: pastor, eu nunca havia conhecido alguém como vocês. Nós o levamos a uma clínica de recuperação, ele se tratou, e quando chegamos lá 1 mês depois, ele estava estudando a Bíblia com todas as pessoas daquela clínica. 90 pessoas. 2 meses depois ele falou: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. A gente cuidou um pouquinho mais dele. Porque quando as pessoas sentem o impacto do bem, emocionadas, elas querem reagir. A gente quis mostrar para eles que o bem não é emoção, o bem é algo moral. O bem não é razão, a gente não decide fazer o bem. O bem é algo moral, não fazer o bem é errado, isso é pecado. Deus é bom, Deus não pode ser mal em nenhuma hipótese. É por isso que Deus não escolhe fazer o bem. E em Deus nós não escolhemos fazer o bem, a gente faz, porque Deus faz. O Nivaldo então foi batizado, e no dia do batismo dele nós levamos a filha dele, uma garota que ele havia deixado com 7 anos de idade, e agora estava com 14, pensando que o pai havia morrido. Mas diante do bem que a igreja ofertou, nós conseguimos mostrar que quando fazemos o bem para alguém, Deus restaura a família, Deus devolve os projetos, e Deus faz com que as pessoas creiam que o amanhã não tem 24 horas, o amanhã tem uma eternidade. Mutirão de Natal não é fazer o bem para alguém no Natal, é fazer com que alguém saiba que Jesus nasceu por eles. A gente não doa cestas básicas para as pessoas mudarem de classe social. A gente faz o bem para que as pessoas mudem a sua condição espiritual. É por isso que o meu chamado para você nesta manhã é que você não se cale. As pessoas precisam saber que Jesus é o pão da vida, e talvez vão conseguir ouvir isso quando receberem uma cesta básica. As pessoas precisam saber que Deus tem sustentado a sua casa, e só vão saber quando você agradecer, e a forma de agradecer tem que ser pública, e essa forma pública tem que fazer com que você se coloque à mesa com quem não tem mesa, mas para que vocês possam saborear juntos de um sorriso, de um abraço, de uma atenção. Os leprosos, a história termina sem dizer o nome deles. Ninguém precisa saber o nosso nome. As pessoas precisam sentir a força da nossa mão, dando para elas suporte e apoio. Ninguém precisa saber quem é você, quando o assunto é exaltar o nome de Deus. E o chamado para a gente nesta manhã é que nos levantemos para exaltarmos o nome de Deus, quer comendo, quer bebendo. Se você tem dado glórias a Deus,
tem gente que precisa comer e beber para dar glórias ao mesmo Deus que você tem servido. O chamado para a gente nessa manhã é: não se cale, não se cale, levante-se, enfrente o inimigo, e quando você chegar lá, você vai descobrir que Deus já foi à nossa frente, e Deus já venceu as nossas batalhas. Eu me comprometo a fazer o bem, o mesmo bem que Deus fez a mim e a minha família, quando diante da separação dos meus pais, fez uma senhora da igreja chegar com uma cesta básica. Nunca faltou comida em minha casa, porque esta é uma igreja que tem como consciência existencial alimentar os necessitados. Nunca faltou comida em minha casa, porque nunca faltou comida na casa dos adventistas do sétimo dia. Louvado seja o nome de Deus, porque aquilo que não nos falta servirá como suprimento para aqueles que não têm presença de gente como você para abençoar a vida deles. Nós vamos ouvir uma última canção e eu quero fazer um apelo para você. Envolva-se com o projeto Mutirão de Natal. Envolva-se, não apenas em levar a comida a quem não tem comida. Tem gente morando nos castelos dessa cidade, tem gente morando nos condomínios fechados, tem empresário com as suas lojas abertas, tem pessoas que não sabem o que comer, e tem pessoas que não sabem o que fazer para abençoar pessoas. Seja nesse Natal um canal de bênçãos, uma ponte de conexões. Faça com que salvação chegue à casa daquele que não tem possibilidades, mas faça com que salvação chegue à casa daqueles que pensam que podem todas as coisas. O mutirão de Natal não é para pobres, é para seres humanos, e que Deus use você como ser humano para abençoar os seres humanos a quem você vai pedir e a quem você vai doar. Mas a gente não vai se calar, e nós vamos celebrar com canções e orações, gratidões. Nós vamos celebrar que louvado seja o nome do Deus que tem dado pão do céu ao povo do passado, mas tem levado você como sendo aquele mensageiro e aquela mensageira que vai colocar pão à mesa. Hoje Deus não precisa mandar pão do céu, Deus colocou você na terra para ser aquele que vai levar o pão da vida àqueles que vão através de você reconhecer que Jesus é Salvador.